Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvintes e acompanhantes da Frota e Companhia. Nós estamos aqui no evento da Eaton, é o Eaton Experience 2024, e eu vou fazer um walk aqui com vocês. Nós vamos andar aqui, né, mostrando os nossos produtos em display, né? Primeira linha que eu tenho aqui, pintado inclusive de verde, é a nossa linha ecológica que a gente chama, né? Então nós temos um compromisso muito grande com a questão de meio ambiente, com a questão de preservação do meio ambiente, e a Eaton tem a parte de remanufatura, tanto de transmissões como embreagens, aqui na nossa planta de Valinhos. Então a gente já tem todo um processo de logística reversa estabelecida para a coleta de cascos, né, o retrabalho ser feito, e assim realmente está fazendo a nossa parte em termos de preservação meio ambiente, reduzindo resíduos no campo. Sérgio, deixa eu te interromper, porque aqui a gente tem uma transmissão que está aberta, ela tem corte. Isso é muito raro da gente ver de perto. Então explica para o pessoal a arquitetura, o que tem aqui. Aqui nós temos uma caixa remanufaturada de 13 velocidades, né? A Eaton tem esse compromisso com sustentabilidade. Então nós temos uma linha de remanufaturados, né, para os produtos Eaton, tanto transmissões como embreagens. No caso aqui nós estamos falando de uma caixa RT de 13 velocidades, é uma caixa que hoje não está mais em produção, há um certo tempo já deixou, né, de estar em produção. Ela é uma caixa, como vocês podem ver, que não tem sincronizadores, né? Você tem toda aqui uma parte frontal, onde você tem as 4 primeiras marchas, e aí você tem um bloco traseiro, onde você tem a transferência, vamos falar assim, a multiplicação das marchas, chegando até 13 velocidades. É uma caixa simples, uma caixa que foi muito utilizada no passado, mas já há alguns anos deixou de estar em produção, mas aqui é ilustrativo mostrando, né, os exemplos, né, um dos exemplos que a gente tem de transmissões que nós fazemos a remanufatura. Seguindo por aqui, nós temos as nossas embreagens, no nosso portfólio, tanto sistema orgânico, que são essas que nós temos aqui, né, nós temos sistemas, por exemplo, que a gente chama de grande deslocamento angular, esses sistemas de 4 molas. Para que isso? Principalmente nas aplicações a partir do Euro 5, Euro 6, isso se tornou muito importante porque esse sistema de amortecimento, ele absorve as vibrações geradas pelo motor, não deixando ir para a caixa e para a parte traseira do veículo, né? Então aqui, por exemplo, você tem o sistema de pré-amortecimento. Além do sistema amortecimento principal, que você vê aqui, essa é uma embreagem 430 milímetros, você tem também o pré-amortecimento, que normalmente ali na condição de neutro, ele também reduz as vibrações torsionais. Indo para cá, esse é o próximo produto, né, o que a gente chama de caixa de transferência, tá? O que ela é? Ela é um produto que nós desenvolvemos aqui localmente, ele ainda não entrou em produção, mas é uma caixa de transferência para aplicações em veículos comerciais, aí de 8 toneladas até 17 toneladas. Então, veículos 4x4 hoje utilizam nesse segmento, né, nessa faixa de tonelagem que eu comentei, normalmente caixas importadas, não tem hoje um fornecedor nacional, até onde nós realizamos os nossos estudos, e a Eaton investiu no desenvolvimento dessa família. E a partir de quando o mercado vai estar utilizando essa família? A nossa intenção é entrar ela em produção a partir de setembro do próximo ano. Queria que tenha mais um ano e pouquinho agora, para a parte, vamos falar assim, de investimentos na parte de produção, tá? Toda a parte técnica, validação praticamente finalizado, e nós estamos indo agora na execução para a produção dessa caixa. Ela tem um uso interessante, né, tanto em veículos, os veículos 4x4 na parte rural, na parte florestal, na área militar, a gente vê uma crescente demanda também por esse tipo de tecnologia. Alguma coisa que você queira destacar na arquitetura dela? Não, ela é uma caixa super reforçada, né? Ela tem aqui tanto a questão da entrada, né, do cardan, onde você entra com a rotação, com o torque, e as duas saídas para poder estar fazendo a distribuição de torque para o eixo dianteiro e eixo traseiro.
Caminhando aqui, essa é uma caixa, esse também é um lançamento aqui do nosso evento, ela é uma caixa de 6 velocidades, né, focada para as aplicações de ônibus, principalmente os ônibus urbanos, né, o segmento aí dos médios. Ela tem um sistema de sincronizadores que nós chamamos de triplo cone, em primeira, segunda, terceira e quarta. E qual que é a grande vantagem desse produto, né? Primeiro, um sistema robusto de sincronização para as condições de para e sai, de engate, que a gente chama de densidades de engate muito forte em ônibus urbanos, pegar regiões e cidades com tráfego muito pesado. Então, esse sistema ele foi projetado realmente para poder atender a essas condições. Ele também é um sistema mais resistente a vibrações torsionais, porque o uso da embreagem, dependendo da embreagem que é utilizada lá na frente, quando o veículo sai de garantia, se é utilizado num produto remanufaturado, sem aquele damper, aquele amortecedor torsional que eu mencionei, aquilo causa estragos dentro da caixa, né? Então, dependendo do sincronizador, ele sofre muito. Esse tipo de sincronização, ele é muito mais resistente a vibrações torsionais. Além disso, internamente nessa caixa, nós trabalhamos na especificação e robustez de eixos, engrenagens e rolamentos, para realmente atender essa densidade tão pesada, né, de número de acionamentos e da aplicação em veículos urbanos, ônibus urbanos. Indo aqui nós temos a Endurant. Esse é um produto da JV, né, Joint Venture entre Eaton e Cummins. É um produto em produção tanto no México como nos Estados Unidos, destinados ao sistema, destinados às aplicações veículos extra pesados. Né. O que aqui tem uma tecnologia diferente. A produção dela, como eu comentei, é México e China. Ela usa todo um sistema, um módulo, né, de acionamento pneumático, né, tanto para a parte de seleção e engate da caixa, como o sistema pneumático para o acionamento da embreagem, né. Uma TCU aqui, que é a inteligência artificial para fazer toda a questão de escolha e seleção e análise dos sensores para realizar as melhores trocas, tá? O que essa caixa tem de diferente em relação a outras caixas no mercado extra pesado é um sistema específico de pulverização de jato de óleo nas regiões mais críticas, né? Melhorando assim a eficiência da caixa. Ela está disponível também numa versão de 18 velocidades para aplicações aí mais severas, onde você não tem um controle de quanta carga o veículo pode transportar. Então, a 18 velocidades, por exemplo, está em aplicações como transporte de minério na Austrália, como um exemplo, como uma exemplificação. Aqui nós já falamos, Adventure 8. Aqui nós estamos falando do sistema, agora vindo para a parte de eletrificação, conforme eu mencionei. A Eaton ela é muito forte, né, em sistemas de veículos, para veículos elétricos no mundo. Não temos produção local, né? Isso aqui é o que a gente chama de PDU, é uma unidade de distribuição de energia, tá? E o que ela tem internamente os componentes todos fabricados pela Eaton, né? A grande maioria deles são de produção interna, a PDU toda também de fabricação interna realizada pela Eaton, e ela traz toda uma inteligência, vamos falar assim, de proteção e de diagnóstico, caso tenha algum tipo de problema no veículo, né? Então eu falo proteção, são sistemas difusíveis, o sistema breaktor, que a gente chama também, que é um sistema que ele desengata caso tenha algum pico de sobrecarga de energia, né? E ele tem toda uma inteligência também para fazer uma diagnose caso enxergue algum tipo de problema em algum componente, tá? Então é um sistema bastante interessante que a Eaton tem tanto para veículos comerciais como para carros de passeios. Esse aqui é o chamado módulo de distribuição de potência, né? Ele também é um agregado que vai no sistema elétrico para veículos. Então ele traz uma proteção para circuitos de até
30 amperes, o monitoramento dos fusíveis e dos relés, é um componente também bastante importante para carros elétricos. Vindo para cá, nós temos um inversor. Então, o que ele faz, esse inversor? Também de fabricação Eaton no exterior, né, aplicado tanto em veículos comerciais como em carros de passageiro. E ele converte aí 12 volts, sistema do veículo, né, corrente 12 volts DC em corrente 110 volts AC, né? Então ele tem todo uma importância, principalmente para a parte de carregamento do sistema de baterias. E aqui, por último, eu vou estar falando das nossas transmissões de 4 velocidades para veículos elétricos. A Eaton tem 2 transmissões, né, que são utilizadas e podem ser utilizadas em veículos comerciais. A primeira delas é essa transmissão de 4 velocidades, né, então ela usa também alguns componentes, ela pode estar usando também alguns componentes que nós já discutimos na nossa nova família, que nós apresentamos. Então você tem com módulo eletrônico da TCU, que é a TCU, que faz toda a parte da inteligência, o sistema de engate e seleção elétrico, né? A caixa tem 4 velocidades, por quê? Porque aquilo que nós discutimos agora há pouco, existem 2 arquiteturas para veículos elétricos, né, hoje. Uma onde é utilizado aquele redutor no próprio eixo, mas aí ele tem ele está sendo utilizado, né, em outras regiões. A gente enxerga que esse sistema ele pode ser montado na posição central do veículo, ele traz mais proteções contra alagamentos, né, porque ele fica numa posição melhor. Ele é um sistema similar ao que já tem hoje com as caixas automatizadas, e ele traz alguns benefícios, né? Então, você permite um uso eficiente do motor, tem uma autonomia da bateria estendida, né? Ou pode ter o tamanho da bateria reduzida, e ele tem um pacote todo otimizado. Então, normalmente é uma transmissão que pode ser aplicada em veículos de até 18 toneladas. E por fim, por último, vamos falar assim, a irmã maior da transmissão anterior, é o que a gente chama de transmissão pesada para veículos elétricos. Eu estou falando aqui aplicações de caminhões, de ônibus, indo até 45, e de fato indo até 52 toneladas em termos de aplicação. Ele também usa os mesmos controles já mostrados e discutidos, então toda a parte de seleção e de engate elétrico, né? Um módulo de controle eletrônico, que é a inteligência, que conversa com o veículo para poder fazer a melhor seleção de marcha, e ele traz os mesmos benefícios que nós já discutimos. Você pode ter uma bateria, vamos falar assim, mais eficiente, com uma autonomia estendida, ou você pode reduzir o tamanho da bateria quando utiliza uma caixa. Ele te dá um grande ganho também naquela questão de partidas em rampa, né, com veículo com sobrecarga, em regiões onde você tem uma topografia mais comprometida, mais difícil.